tarde, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas. Que prazer que é para mim participar nessa rede de conferências. Da Faculdade Teológica Sul-Americana, FTSA. Ontem eu mencionei sobre a minha amizade e os anos que participo na vida da FTSA, com os doutores Antônio Carlos Barros, Jorge Barros e com os professores da FTSA. Esses anos têm sido razão de grande deleite. Durante quase 30 anos tenho tido o privilégio de oferecer cursos e palestras na FTSA. Visitar desde 1992 ou 93, que tenho visitado e visto o desenvolvimento da fraternidade no seu serviço para a Igreja e a missão de Cristo. Também é um prazer para mim participar nessa rede de conferências. O título da rede de conferências, Por uma Igreja Poderosa em Palavras e Obras. Por uma Igreja Poderosa em Palavras e Obras. O foco desta rede de conferências é pensar sobre a relação entre o que diz a Igreja e o que a Igreja faz. Este assunto ele tem que ver tanto com o pessoal quanto com o social e o estrutural. Eu disse ontem que aqui no México, onde eu nasci, ainda que agora eu vivo nos Estados Unidos, mas no México há um ditado que expressa o seguinte: entre o falado e o feito há muito trecho. Quer dizer, entre o que se diz e o que se faz há muita distância. E uma igreja fiel ao Senhor Jesus, discípulos e seguidores de Cristo, necessita ver que os dois aspectos da proclamação do reino de Deus andam juntos. Lucas e Mateus, os evangelhos, falam e dizem que Jesus andava de aldeia a aldeia, proclamando o evangelho do reino de Deus e curando, proclamando e curando, falando e fazendo. Como subtema dessa segunda palestra, quero falar acerca da Igreja como embaixada de reconciliação. Nessas duas palestras, eu segui um padrão contexto, texto, comissão. Esse é um padrão que eu sigo em um livro que escrevi e que infelizmente agora existe somente em Kindle. Mas veremos se conseguimos realizar outra impressão. São histórias da minha terra de Chiapas. E hoje eu vou contar algumas dessas histórias onde eu aprendi a seguir a Cristo. Lá no estado do México, no sul do México, o estado de Chiapas. Em primeiro lugar, então, o contexto. Todos estamos conscientes da realidade que estamos vivendo na América Latina. Lembrando que o nosso tema é a Igreja como embaixada de reconciliação. Em nosso contexto na América Latina, conflitos, guerras, opressão, violência, grandes necessidades, grandes conflitos e divisões nas nações, entre as nações, esses conflitos pessoais, locais e sociais, nacionais e globais, a violência pessoal, familiar, na cidade e na vizinhança, nas nações, é algo que sofremos todos.
na América Latina. E o coronavírus, acredito que fez isso tudo piorar a nível global. Os experts nos dizem que há mais conflitos armados dentro das nações total, ou seja, que jamais houve na história da humanidade. E como responde a igreja a isso? A igreja não se constitui de edifícios, ainda que às vezes falamos disso. Nem do clero, sacerdotes ou pastores. A igreja não consiste em programas ou orçamentos, ainda que às vezes dedicamos muita energia e recursos pessoais, dinheiro, para sustentar isso. Mas isso não é a essência da igreja. A igreja se constitui de membros. Os membros são a igreja. A igreja somos nós. No Novo Testamento, nos ensina acerca da igreja. Nós não determinamos o que é a igreja. E também não as instituições eclesiásticas não determinam o que deve ser a igreja. A sociedade também não decide o que a igreja deve ser. Cristo é a cabeça da igreja. E Jesus Cristo determina o que é a igreja. Assim que o Novo Testamento não nos dá uma só definição do que é a igreja. A igreja é. O Novo Testamento não nos diz. O que o Novo Testamento nos dá é toda uma série de fotos e fotografias, como um mural de todas as fotografias familiares na parede da nossa casa. 96 fotografias ou metáforas, quadros verbais há no Novo Testamento. Por exemplo, a igreja é corpo de Cristo. A igreja, Jesus diz, eu sou a vida, eu sou a vide, vocês as ramas. A igreja como família, como templo do Espírito Santo. A igreja como sal da terra, luz das nações. O uso de metáforas tem dois propósitos. Um é ensinar quem somos. E dois, a chamar-nos, a nos animar a ser o que somos. E uma fotografia que Paulo nos oferece da igreja se encontra em 2 Coríntios 5. Paulo nos ensina que a igreja é ou há de ser embaixada de reconciliação. Eu vou ler esse texto. Conhecendo, pois, o temor do Senhor, persuadimos aos homens, mas a Deus é manifesto o que somos, e espero que também seja as suas consciências. O amor de Cristo nos constrange. Pensando nisso, se um morreu por todos, todos morreram. E ele por todos morreu, para que os que vivem já não vivam para si, senão para aquele que morreu e ressuscitou por eles. De maneira, de aqui para frente, a ninguém conheçamos segundo a carne. E ainda, se a Cristo conhecíamos segundo a carne, já não o conhecemos assim. De modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e todas são feitas novas. Tudo isso provém de Deus, quem nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não tomando em conta os pecados dos homens. Ele nos encarregou a nós a palavra de reconciliação, assim que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus rogasse por meio de nós, ou rogamos em nome de Cristo, reconciliados com Deus.
Primeira, segunda de Coríntios 5, versículo 11 ao 20. Se alguém estuda essa passagem, encontra que Paulo constrói a passagem em 3 partes. Primeiro, no versículo 14, o amor de Cristo nos constrange. Segundo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, uma mudança radical por dentro do coração. E terceiro, somos embaixadores em nome de Cristo. Paulo escreve à igreja de Corinto. Corinto, na época de Paulo, estava localizado entre 3 rotas de comércios internacionais, onde essas rotas se cruzavam. E tinha uma população de mais ou menos 650 mil pessoas. Demonstrava uma grande diversidade religiosa. Havia pelo menos 12 templos, onde um dos mais famosos era o templo de Afrodite. Corinto tinha uma mistura de culturas, idiomas, gregos, romanos, gente da Ásia Menor, gente de diferentes partes do Mediterrâneo e do norte da África. Corinto era um dos principais centros urbanos, tal como Roma, Éfaso, Antioquia. Era uma cidade de riqueza, corrupção, violência e um infinito de conflitos, como se fosse uma cidade moderna. E neste ambiente, Paulo escreve que somos embaixadores de reconciliação. Quando eu era criança, meus pais, que eram cidadãos estadunidenses vivendo no sul do México, tinham sempre que passar na embaixada dos Estados Unidos, na cidade do México, quando íamos visitar a nossa família nos Estados Unidos. E o meu pai me levava na embaixada. A ideia de embaixada já se conhecia nas leis do Império Romano. E o meu pai me levava a um edifício muito alto, muitos andares, um edifício de 100 metros por 100 metros, com uma parede enorme e uma portinha muito pequena. O meu pai me levava pela mão e aí estavam os soldados, para que a gente mostrasse os nossos papéis, e o soldado nos abria a porta. E o meu pai me dizia, e eu nesse momento, claro, não sabia o que ele estava me ensinando. Meu papai me dizia, pisa do outro lado. E eu colocava um pé dentro do muro, dentro da propriedade, e outro fora. E meu pai me dizia, onde você está? E eu falava, estamos na cidade do México. Aí está a Avenida da Reforma. Aí está o Movimento do Anjo. Mas o meu pai me dizia, não, olha o seu pé. Você está nos Estados Unidos. Agora tira o pé e está no México. Agora mova-se e está nos Estados Unidos. A ideia de uma embaixada é a ideia que Paulo tem e que descreve para nós. Um embaixador, ele é enviado por um rei a outras nações, o cidadão da nação que o enviou, mas vive nessa nova nação, ainda que seja cidadão dessa primeira nação. Ele está em uma nova nação, mas não é dessa nação. Ele busca o bem-estar da nova nação, tanto como em Jeremias se dizia, buscar a paz da cidade quando os judeus estavam na Babilônia. A ideia de uma embaixada de reconciliação. Jesus nos envia a autoridade e a mensagem, que é Jesus Cristo, não é nossa. Nós somos somente os mensageiros, os embaixadores, os enviados.
Uma igreja poderosa em palavras e obras é uma embaixada de reconciliação. A primeira verdade, Paulo diz que o amor de Deus nos constrange e menciona 3 verdades. Primeiro, que morreu por todos. Assim, todos morreram, para que os que vivam já não vivam para si, senão para aquele que morreu e ressuscitou por eles. O amor de Cristo nos constrange. A reconciliação tem a ver com um amor que escolhe entregar-se para procurar o bem-estar dos outros. Eu escolho perdoar, eu escolho a reconciliação. Não que o dano que foi feito seja bom. Não que se apague a responsabilidade do malfeitor. Também não se cancela as consequências do mal que se fez. A justiça e a restituição são importantes. Mas eu escolho ser reconciliador. Eu escolho perdoar. Porque perdoando, eu mesmo me livro da raiz de amargura, de raiva que me consome e me constitui. As nossas sociedades nos ensinaram a sermos vítimas, mas não nos ensinam a perdoar e a sermos reconciliadores. Eu saí da minha casa aos 14 anos e fui a uma escola, a Carolina do Norte. Eu sempre gostei de estar com gente, com pessoas, mas cheguei e me disseram que tinha trabalho limpando os escritórios pela manhã. E cheguei, passei a noite, fui ao segundo andar do edifício para limpar os escritórios e encontrei com um jovem. Eu vou lhe dar o nome de Joãozinho. E eu não sei porquê, no México nós dissemos, me caiu mal. Eu não sei o que foi, mas eu não gostei. Mais do que isso, eu comecei a odiá-lo. E cada dia, cada manhã que eu tinha que ir a limpar esses escritórios, aí estava Joãozinho. E cada dia era pior. E eu comecei a odiá-lo. E até comecei a pensar nele e sonhar com ele de noite. Joãozinho. E eu ficava com o estômago revirando de ira. Então nós chegamos na época de Natal e a escola ia fechar e eu ia estar com a minha família na outra parte dos Estados Unidos e então me juntei com um dos professores crente, né? E eu contei a ele, Joãozinho, eu não gosto do Joãozinho. E esse professor que conhecia Cristo profundamente, ele me disse, olha, Carlitos, eu quero ver, eu te sugiro que enquanto você vá com seus familiares na época de Natal, que você ore a Jesus para que mude o seu coração. Não, eu disse, não tem nada com o meu coração, o problema não é meu, o problema é Joãozinho. Você vai me fazer o favor de orar. Eu fui e passei as semanas com os meus familiares, feliz. E quando eu subi ao ônibus para voltar à escola, vocês podem imaginar o que eu estava pensando, né? Joãozinho. Cheguei na escola, dormi, e no outro dia eu fui limpar e ali estava Joãozinho. E Joãozinho me falou algo que me deu muita risada, que eu comecei a rir, e ele era muito engraçado, e de repente eu descobri que o Joãozinho tinha um tremendo sentido de humor. E nunca fomos muito amigos, mas já eu não o odiava. E quem mudou? Não foi Joãozinho.
Foi o meu coração. O amor de Cristo nos constrange. Se somos discípulos de Cristo, nós vemos que os nossos corações mudam. A reconciliação começa com a mudança de coração. O segundo ponto que Paulo nos ensina é que quando Cristo nos muda, nova criatura seremos. Os meios dessa reconciliação, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, todas são feitas novas, disse Paulo. 3 afirmações dessa transformação. Eu estou convencido que essa é somente, unicamente possível em Cristo. É Jesus Cristo por meio do Espírito Santo que muda o meu coração para buscar a reconciliação. Necessitamos mudança de coração em pessoas, nas sociedades, nas nossas nações. Mas isso só se consegue por meio de uma relação pessoal de fé com o Senhor Jesus Cristo. E adiantamos para a terceira parte, onde Paulo disse, na terceira parte, na meta, o amor de Cristo nos constrange. Número 1. Nova criatura somos. Número 2. Número 3. E Ele nos deu o ministério de reconciliação. Disse o texto. Paulo nos dá 3 verdades aqui também. Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo. Nos encarregou a nós a palavra de reconciliação. Como se Deus rogasse por meio de nós, reconciliados com Deus. É essa a missão de Jesus Cristo. É ser embaixadores de reconciliação. Imagine como seriam as nossas cidades se todas as pessoas da cidade vivessem o fruto do Espírito, que seja por onde andasse na sua cidade, na sua vizinhança, no seu trabalho, você visse pessoas que vivem o amor com paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidade, justiça, compaixão, o valor incalculável da vida humana. O nosso chamado é querer ser embaixadas de reconciliação. E o que Paulo fala é interessante. Recordem que Paulo mesmo sofreu de formas injustas, sofreu perseguições, sofreu apedrejamentos, sofreu prisões. Paulo sabe do que fala e escreve a uma cidade cheia de conflitos. E ele nos fala que Deus nos chama a ser embaixadas de reconciliação, gritando: "Ei, mundo, reconciliem-se com Deus." Eu vou contar a vocês uma história lá da minha terra, do sul do México, de Chiapas. É a história de uma criança, de um menino. E é ali, na minha terra de Chiapas, onde eu aprendi assuntos do caminhar com Cristo e assuntos de espiritualidade. E eu aprendi deste menino. Era a Semana Santa, haviam convidado a minha esposa, Juanita, e a mim, a uma cidadezinha no alto da montanha, onde só de avioneta, de avião, chegava uma pessoa. Uma montanha de pura rocha, somente pedras, que se chamava Triunfo Agradista. Era uma zona, era uma área de terreno
pastoso, de pastos, dos pastos do México, que é terreno compartilhado de uma forma colaborativa e cooperativa entre todos os que vivem ali. E havia uma igreja que tinha surgido, a igreja cresceu e esse templo, essa igreja se construiu sobre uma grande rocha. E ali haviam pessoas com o pensamento de tomar a rocha e bater nela e dividir em quadros, em quadrados, né? E haviam construído todo o templo com quase 300 metros de comprimento e 100 metros de largura. Todo este templo feito de uma pedra, de uma grande pedra, de uma grande rocha. E era a igreja dessa cidade, desse povoado. E nos convidaram a ir a uma Semana Santa, a ajudar e a treinar os professores de estudos bíblicos dessa igreja. Estivemos ali segunda, terça, quarta, e havia mais ou menos como umas 200 pessoas para nos escutar as nossas instruções, e logo era a Sexta-feira Santa, e celebramos a Sexta-feira Santa com eles, e chegou o sábado, e estávamos, Juanita e eu, bem cansados, mas 3 ou 4 da manhã do sábado, nos ligaram. Levante-se, irmão Carlitos, levante-se, que já vamos às covas. A igreja, ela tinha uma tradição, como era uma área muito montanhosa, havia uma região de covas. E como Jesus esteve tumba no sábado, no túmulo no sábado, o sábado de toda a Semana Santa, toda a igreja, centenas deles, crianças, jovens, adultos, os velhinhos, todos iam caminhando mais ou menos 1 hora à entrada da cova. E nós íamos à cova, o sol ainda não tinha saído, apenas começava a sair. As irmãs e as mulheres se tiravam por um túnel da cova, os irmãos por outro túnel da cova, e eu ia com os homens, e tínhamos que abaixar-nos para passar ao túnel, e entrávamos num quarto, e nós entramos num quarto muito grande, e todos se sentaram com as costas na parede. E todos apagavam as suas luzes, e todas as luzes se apagaram, e ficava bem escuro. E tinha um cheiro muito ruim, por causa dos morcegos. E aí estávamos, e tudo quieto, muito silencioso, e muito escuro. E esperamos, e nós íamos passar parte do dia orando, e aí estávamos sentados na escuridão. Pouco a pouco os olhos vão se acostumando e começamos a ver algo neste grande quarto, nessa cova, todos os varões sentados contra a parede. E depois de uns momentos de silêncio, tinha um menino de uns 5 ou 4 anos, talvez, máximo 6 anos. E todos aí sentados, em silêncio, na escuridão, e o menino disse: Deus, eu quero falar. Deus, eu quero falar com o Senhor. E nós, todos os varões, começamos a rir. Deus, eu quero falar. Eu quero falar com você do meu cachorro que tem a sua mão machucada, a sua pata ferida. E eu necessito que tu lhe recomponha a mãozinha do cachorro. Deus, eu quero te falar da minha galinha. É muito boa a galinha, mas já deixou de colocar ovos. Eu quero que volte a pôr ovos. Deus, eu quero te falar.
Eu quero te falar da minha mãe. Começou a cair algum dos seus dentes. Ajuda-la. Deus, eu quero te falar do meu pai. Trabalha muito, ele sempre está cansado. E nós, os varões ali, tivemos a sensibilidade de escutar a fé de uma criança, contando toda a sua vida, todos os aspectos da sua vida, colocando nas mãos de Deus. E agora nós já deixamos de rir. Estávamos silenciosos, escutando o que essa criança estava apresentando a sua vida ao Senhor. E logo essa criança disse: Deus, te quero falar. Te quero falar porque o seu Jorge está brigando com o seu César. E eu quero que já façam as pazes. Deus, Dom Henrique, o seu Henrique, não se leva bem com o senhor Jaime. Deus, eles devem deixar de brigar. E começa a nomear, a dar nomes, porque essa comunidade estava começando a se dividir. Um grande pleito por divisão de terras. E essa divisão, né, esse pleito, eram todos membros da mesma igreja. Essa igreja estava por se dividir, estava começando a se dividir. E essa criança, contando a Deus. E por fim, essa criança, esse menino falou: bom Deus, eu já te falei tudo. E logo ele disse, na verdade, como eu estava visitando e era a primeira vez que eu estava ali, e também era a primeira vez que ele estava ali, ele pensava que ele estava visitando a minha casa. Então ele disse: Deus, está muito boa a casa do senhor Carlitos, mas falta luz e fede muito. Por favor, Deus, que limpe a casa. Deus, amém. Foi um silêncio. E de repente eu escuto a um irmão com lágrimas que começa a orar. Eu peço perdão ao meu irmão Jaime. Eu peço perdão ao meu irmão César. Eu peço perdão e eu peço perdão. E os irmãos, como se tivesse acendido uma luz, começamos a ver uns aos outros sem que tivéssemos acendido as lamparinas. E começamos a nos perdoar. E depois de terminar as orações, esses irmãos se abraçam e nós vamos saindo das covas e já era quase meio-dia. E as irmãs nos esperando aos irmãos, e quando viram os irmãos de braços dados saindo, as irmãs, eu ainda me lembro, as irmãs fizeram com grande gozo, com grande prazer. Esses homens se haviam reconciliado. É uma ideia profunda que Paulo nos dá. Somos embaixadas de reconciliação. Com quem você necessita se reconciliar? Quem vai se aproximar hoje ou amanhã da sua embaixada? Quero dizer, do seu círculo de influências. Quem está se aproximando? A sua embaixada, família, amigos, companheiros de escola, companheiros do trabalho. O Espírito Santo transforma o coração. O amor de Cristo nos constrange. E o que faz é produzir uma nova pessoa. O velho já passou e tudo é novo. Para que possamos viver de uma forma em uma igreja poderosa em palavra e obras. Ser embaixada de reconciliação. Irmãos e irmãs, amigos e amigas que me escutam, penso no nosso continente da América Latina, um dos elementos que mais necessitamos em nossas igrejas, nos nossos lares, nas nossas vizinhanças, nas nossas cidades, nas nossas nações.
é a reconciliação. E é possível por obra do Espírito Santo. Eu convido a vocês a permitir que o Espírito Santo mude vocês, mude o coração e te faça ser o que é, embaixador e embaixadora de reconciliação. E juntos vamos construir na América Latina e ao redor do mundo a igreja poderosa em palavras e obras. Que Deus os abençoe.